Oi, boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham as redes sociais do Centro de Artes da UF. Hoje a gente vai fazer um debate sobre os registros e relatos do cotidiano durante a pandemia. Temos 3 convidados que estão coordenando projetos nesse sentido, a gente vai conversar bastante sobre isso. Antes de mais nada, vocês podem participar, se quiserem, comentando no YouTube ou no Facebook, e a gente vai tentar ao máximo ler essas desculpa, que veio um áudio aqui, tá tudo certo, Arthur? Tá bom. Vocês podem comentar no YouTube ou no Facebook, e a gente, dentro do possível, tenta reagir. Eu vou tentar mediar esse diálogo. Então, primeiro eu queria explicar desse debate, né? No comecinho da pandemia, a gente começou, eu e o Rogério, que é um dos convidados hoje, com um projeto de coleta de relatos do cotidiano, e a gente foi pesquisando e foi vendo que estavam surgindo vários projetos similares, ou que tinham uma preocupação em coletar esses registros cotidianos. E acho que a gente conseguiu hoje fazer esse debate com outros 2 projetos que eu acho que são bem importantes. Um é o projeto do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, né, que é, acho que, o único projeto de instituição arquivística no Brasil que está coletando esses registros. A Beatriz, obviamente, vai poder falar melhor. E outro do Centro de Estudos de Migração Internacional, que tem um escopo também muito único, que eu acho que vocês vão também se impressionar. Eu queria agradecer o Centro de Arte, do nosso projeto, já foi um parceiro importante, apoiou, e agora com esse debate é mais uma parceria, mais um passo dessa parceria. Tem sido muito bacana ter esse diálogo no Centro de Arte. Queria agradecer ao Guelman, o diretor do Centro de Artes, ao Pedro Gadelha, muito na organização disso, nessa interação, ao Arthur Weisman, que está aí nos bastidores nos ajudando, Gisela e toda a equipe do Centro de Artes. Queria agradecer a vocês. Bom, a dinâmica do debate vai ser o seguinte: a gente vai tentar fazer uma coisa mais de bate-papo, então eu pensei em rodadas curtas, faço alguma provocação no começo, e aí a gente vai rodando, e depois, quando chegarem também contribuições do público, a gente vai colocando na roda. Então, eu queria agradecer muito a presença do Rogério Souza, meu parceiro de projeto, professor do Programa de Sociologia Política do IUPERJ, da Cândido Mendes, e a Beatriz Kuchner, que é historiadora, né, professora, diretora-geral do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, e professora do Programa de Gestão em Documentos e Arquivos da Unirio, e coordenando esse projeto de Testemunhos do Isolamento pelo Arquivo da Cidade. E também agradecer bastante ao Omar Ribeiro Tomás, antropólogo, professor do Programa de Antropologia Social da Unicamp, coordenador do Centro de Estudos de Migração Internacional, que tem esse projeto de Observatório Covid-19, do qual a gente vai debater aqui. Então, é um prazer ter vocês aqui. Eu queria começar com a Beatriz, nessa rodada. Beatriz, se você puder, aí eu já estendo depois essa pergunta para vocês dois. Falar um pouco do projeto, como é que surgiu a ideia do Testemunho de Isolamento, como surgiu, como tem sido feito, o que vocês têm até agora, enfim, um pouco uma visão geral desse projeto. Obrigado. Obrigada, boa tarde a todos. Queria agradecer muito o convite para estar aqui e para falar do projeto. Eu nem pensei, quando a gente bolou, que o projeto ia ganhar essa dimensão e o interesse que ele tem recebido, que deixa a gente muito satisfeito. Bom, dia 16 de março, a Prefeitura do Rio baixou um decreto, né, instituindo quarentena ou isolamento social,
e, efetivamente, o Arquivo Geral da Cidade, enquanto uma instituição, iria fechar suas atividades e a gente ia trabalhar remotamente. E, nesse momento, eu comecei a perceber várias iniciativas, principalmente de uma rede de arquivos ibero-americanos, que a gente tem muito contato, e principalmente de um arquivo em Barcelona, que o diretor é o Joaquim Borras, que é uma pessoa que eu gosto bastante. Foi uma das primeiras pessoas a falar: a gente precisa coletar como as pessoas vão estar se sentindo nesse período de quarentena. E o Arquivo Geral da Cidade está trabalhando remotamente, com reuniões semanais, e eu joguei a ideia para a equipe de como a gente podia pensar numa coleta como essa. Eles também fizeram uma investigação e viram que uma associação de historiadores em Nova York estava trabalhando na mesma direção, e depois o Arquivo Nacional da Costa Rica e o Arquivo da Cidade de Paris. Então, nós pensamos um projeto, um formulário Google muito simples, onde permitisse, primeiro, que as pessoas se identificassem e escolhessem o anonimato, né? Que elas quisessem continuar sabendo do projeto depois e que elas quisessem ficar: olha, eu estou dando meu depoimento, eu não quero nunca mais saber sobre isso. Então, é um formulário muito simples, que tenta entender, assim, pessoas que moram no Rio e trabalham no Rio, pessoas que moram fora da cidade do Rio de Janeiro e trabalham na cidade do Rio de Janeiro, e depois, por sermos o único arquivo que está fazendo essa coleta, a gente começou a receber uma demanda de pessoas dizendo assim: olha, eu moro fora do Brasil, ou eu moro fora do Rio de Janeiro, e eu gostaria de deixar esse meu testemunho. Então, nós adaptamos o formulário para receber também essas demandas, enfim. Nós já temos... O projeto entrou no ar, acho que mais ou menos na segunda semana de maio. Então, ele tem mais ou menos 40 dias e a gente tem em torno de 250 depoimentos. Eu acho que é um número bastante expressivo, e a gente vem fazendo uma publicidade dele constante nas nossas mídias sociais do arquivo. Isso tem ajudado muito a que essa coleta seja recebida. E as pessoas dão os nomes mais variados, né? Uma cápsula do tempo, um depoimento, enfim. O que eu acho mais interessante nesse projeto é assim: primeiro, que as pessoas tenham uma ideia de que os arquivos são depósitos de papel velho. Então, eu espero que, quando as pessoas passem pela Avenida Presidente Vargas, esquina com Amoroso Lima, onde tem de um lado da rua o Correio Central e do outro lado o Arquivo Geral da Cidade, as pessoas olhem para aquele prédio e digam assim: em determinado momento eu escrevi um pedaço da minha história e depositei neste lugar. Então, esse lugar tem um aspecto de cidadania, e eu faço parte da cidadania e da história dessa cidade, e a minha história está aí. Então, isso, para mim, é o que mais me encanta nesses depoimentos. E também, nós, como um arquivo público, nós recolhemos uma documentação oficial do Executivo Municipal. Então, é uma possibilidade da gente ter um contraponto, né, da gente ter o cidadão falando, até porque a gente fez um levantamento no arquivo de que temos outros acervos de outras epidemias que a cidade já teve, e a gente vem fazendo... A gente tem um boletim quinzenal que se chama Sebastião, e o Sebastião vem divulgando um pouco desses acervos. Então, é um pouco para a população saber: olha, além daquelas outras doenças em que o tratamento foi muito parecido, que é a quarentena, a gente também está vivenciando esse período dessa pandemia desse jeito, e está podendo coletar essa documentação. E, só para ir concluindo, assim, esse projeto tomou uma forma tão interessante que ele vai ganhar um segundo momento. Assim, para nós, a gente começa a coletar em maio, e provavelmente a gente vai parar essas coletas no início do ano que vem, tipo fevereiro, março. Acho que por ali a gente vai ter um bom período. Não que a gente interrompa, as pessoas podem continuar mandando. Mas eu tenho um grande parceiro, que é um professor da UF, do Departamento de Comunicação, professor aposentado, titular, que é o João Batista Abreu. E aí ele falou: Bia, vamos fazer um segundo momento, quando a gente puder se reunir, ou em reuniões virtuais, coleta de depoimentos de profissionais. Então, assim, maqueiros, enfermeiros,
motoristas de ambulância, editores de jornal, como é que vocês viveram esse momento todo? Então, esse vai ser um segundo momento do Testemunhos do Isolamento. Então, acho que é mais ou menos por aí. Ótimo. Omar, pode continuar. Bom, primeiro, boa tarde a todas, a todos. É uma satisfação poder estar aqui com vocês. Eu gostaria de dizer que eu tenho acompanhado o trabalho de vocês pelas redes sociais. Então, o projeto que a gente começou no CEME, nós começamos, na verdade, no final de março, que é o primeiro observatório. Nós temos 2 observatórios. Quando a gente começou a fazer e a gente começou a observar, a acompanhar outros trabalhos que estão sendo feitos, e eu rapidamente entrei em contato com o Paulo também, e eu gostaria de dizer que eu fico muito feliz de poder estar participando dessa discussão, porque eu tenho acompanhado de maneira entusiasmada a maneira como a gente tem reagido, né? Se trata de uma reação, né, no sentido de a gente tentar lidar com esse momento tão especial que a gente está vivenciando. Como é que nasceu o nosso primeiro observatório, que é o Observatório Covid-19? Nós fizemos uma reunião com todos os pesquisadores do Centro de Estudos de Migrações Internacionais, são pesquisadores em diferentes fases de formação, que vão desde alunos de graduação até pós-doutorandos, que estão em diferentes universidades, e colegas nossos que estão em outras universidades. Nós fizemos uma reunião que foi, em grande medida, pautada por uma certa perplexidade, né? A ideia que no primeiro momento, todos nós vimos que nós tínhamos uma certa impossibilidade de ir. É importante dizer que boa parte são antropólogos, né? Nós tínhamos uma dificuldade grande de imaginar a possibilidade de ir a campo, por um lado. Por outro lado, a gente percebeu que, naquele momento, a pandemia era, concomitantemente, uma experiência absolutamente cosmopolita, né? Ou seja, você estava tendo a reação à pandemia, ela estava se dando em diferentes lugares do mundo, né? E, por outro lado, você tinha uma experiência que era local, né? Ou seja, em cada local você teria uma reação singular àquilo que estaria acontecendo, né? E, na verdade, então, o observatório surgiu da proposta da gente conseguir coletar relatos etnográficos de diferentes lugares do Brasil e diferentes lugares do mundo sobre uma espécie de reação cotidiana em diferentes contextos à situação de pandemia, né? E devo dizer que a gente começou no final de março, né? Nós já temos em torno de 75 relatos. Os relatos são, em grande medida, desculpe que né? Os relatos, nós temos publicado os relatos fundamentalmente em português, mas também em inglês e em espanhol. Aqueles que chegam em francês, a gente tem traduzido, né? Eu não sei se o Paulinho consegue colocar o mapa, que eu mandei só o slide do mapa, que eu acho que dá um pouco a dimensão do alcance dos 75 relatos que... É o 05, só desculpa, que eu preciso dizer para o Arthur. O Arthur, é o 05, slide 05 do Omar, que aí acho que aparece. Enfim, a gente está tendo e os relatos, eles possibilitam a gente, nesse momento, a gente está num momento, de um lado, de trabalho intensivo, de continuar com os relatos. Nós passamos a fazer parte da Força-Tarefa Covid-19 da Unicamp, né? Esse trabalho vai também, inicialmente, a gente está prevendo a continuidade do trabalho até, pelo menos, março do ano que vem, né? Pensando a epidemia após pandemia, né? E a gente tem recolhido relatos. Eu vou fazer só um breve, uma referência bem rápida. Além dos relatos de diferentes partes do Brasil, a gente tem tido uma resposta muito grande de diferentes países africanos. Então, nós temos relatos de Moçambique, África do Sul, Malawi, Zimbábue, Tanzânia, Angola, Namíbia, Benin, Sudão do Sul, Uganda, República Democrática do Congo, Guiné-Bissau, Cabo Verde, só para dar uma amostra da contribuição africana. A contribuição africana e a contribuição europeia, nós já estamos num momento agora em que a gente está discutindo sobre os relatos e procurando analisar
os relatos e estabelecer comparações, que, na verdade, é o que nós antropólogos fazemos. Alguns elementos a gente já pode destacar, eu gostaria de destacar com vocês aqui, a partir dos relatos africanos e dos relatos europeus, que é muito recorrente, desculpa, gente, é muito recorrente você fazer referência à situação contemporânea a partir de situações dramáticas anteriores, tá? Ou seja, tanto na África, por exemplo, no caso de Moçambique, você tem constantemente referências à guerra, tá? Como no caso, por exemplo, de países europeus. Os relatos que nós recebemos da Espanha fazem referência à Guerra Civil, os relatos que nós recebemos da Itália fazem referência à Segunda Guerra Mundial. Então, esse ponto, eu acho que é um ponto que é bastante destacável, né? O segundo ponto, que eu acho que um colega nosso, que é um pós-doc, o Inácio, ele escreveu um artigo especificamente partindo dos relatos africanos e dos relatos brasileiros também, é algo que diz respeito à desconfiança com a qual a população reage a determinadas medidas, né? Quer dizer, o tempo todo você está lidando com questões associadas à desconfiança que você tem das instituições, a uma relação tensa que os indivíduos estabelecem com os diferentes mecanismos, tanto nacionais como mecanismos internacionais. Ou seja, a gente está numa era em que a desconfiança é muito grande. Nesse sentido, o Brasil não é propriamente original. Talvez aqui a gente tenha uma situação dramática na medida em que a gente tem uma situação de crise política que singulariza o Brasil no que diz respeito aos diferentes contextos internacionais, né? E eu queria rapidamente, depois a gente, na conversa, outras coisas vão surgir, mas eu queria rapidamente falar de como é que surgiu o segundo observatório, que é o Observatório Crioulo, né? Que é um observatório diferente do primeiro, é um observatório feito exclusivamente em língua crioula haitiana, e é um observatório que, ao mesmo tempo que procura recolher etnografia sobre a experiência, tanto no Haiti como da diáspora haitiana, quer dizer, a diáspora haitiana está distribuída entre os Estados Unidos, República Dominicana, Brasil, Chile, Equador. Então, na verdade, a gente está tentando mobilizar relatos sobre essa diáspora numa situação de pandemia. Então, a gente imaginar que os haitianos eles se viram subitamente presos nos diferentes lugares, quer dizer, todo um elemento que aparece nos relatos haitianos como um grande problema, que é você deter a circulação, deter o movimento. Isso na diáspora está se colocando de uma maneira bastante dramática. E, por outro lado, o Observatório Crioulo ele também tem um objetivo que é diferente do primeiro. Ele não é exclusivamente etnográfico, ele também é um observatório que procura prestar um serviço à diáspora haitiana, oferecendo informações sobre políticas, sobre possibilidades ou sobre a situação dos diferentes grupos, exclusivamente em língua crioula, né? Então, tem essa terceira dimensão, que é você trazer um idioma, que é o idioma que eu não sei se o Paulinho consegue colocar o slide do Observatório Crioulo, mas que é um idioma fundamental, que é a partir desse idioma que a diáspora se conecta no Brasil, com os Estados Unidos, com a diáspora na República Dominicana e com o próprio Haiti. Esse Observatório Crioulo, e aí eu já vou concluindo essa primeira intervenção, esse Observatório Crioulo ele foi feito a partir de uma demanda que foi de uma colega nossa da UFRJ, a Gisele Ribocon, com um grupo de médicos haitianos que estão fazendo a sua formação de residência em saúde pública em diferentes instituições no Brasil, na USP, na UNILA e no Rio Grande do Sul. E por quê? Porque nós percebemos que a diáspora haitiana era um coletivo particularmente exposto àquilo que nós chamamos de fake news. E, no caso da doença, isso se colocou de uma maneira muito dinâmica. E por que os haitianos eles são particularmente expostos? Por uma razão muito simples, eles falam 5 idiomas. Então, eles estão circulando fake news que vêm do Senegal, de Madagascar, porque vem em francês, que vem da França. Depois, eles têm amigos que mandam fake news que vêm dos Estados Unidos, em inglês. Depois, tem aqueles produzidos pelos haitianos do próprio Haiti e os que estão em contextos hispano-americanos, que vêm em espanhol. Então, é a partir dessa percepção de médicos e pesquisadores
de que a população haitiana ela estaria particularmente vulnerável a fake news no que diz respeito à doença, é que nós começamos a organizar esse segundo observatório crioulo. Obrigado, Omar. Agora, Rogério, por favor. Obrigado. Então, boa tarde a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui nessa live, participando dessas duas grandes experiências de trabalho, de pesquisa, tanto da Beatriz como do Omar. Queria agradecer o Paulo pela organização, mediação, é parceiro também no projeto, né? E agradecer ao Centro de Arte da UF por essa oportunidade de a gente estar aqui falando, né, dando nosso depoimento, né, também relatando as nossas experiências em torno dos nossos projetos. Bem, o projeto Relatos do Cotidiano durante a pandemia, ele surgiu, na verdade, anterior à pandemia, né? A nossa ideia era criar um pequeno grupo, inicialmente um grupo piloto, de alunos das universidades, dispostos a trabalhar relatos sobre o cotidiano, experiências do cotidiano, né? Isso foi uma ideia que surgiu a partir de um bate-papo que o Paulo, quando ele voltou da Inglaterra, do seu pós-doc, ele teve contato com o arquivo Observatório em Massa, que já vem relatando, coletando fotografias, diários, relatos há quase 100 anos da comunidade britânica, da sociedade britânica, e ele trouxe essa experiência a partir do contato que ele teve com esse arquivo, e a gente pensou junto, já que eu já venho trabalhando há um bom tempo também com memória social e memória cultural, em pensar em criarmos um grupo onde que a gente pudesse acionar essas experiências do cotidiano e ver como é que esse cotidiano é narrado por esse pequeno grupo. Só que aconteceu, isso foi em fevereiro, a gente esperava as aulas começarem para a gente fazer o nosso grupo, né, nosso primeiro projeto piloto. Aí a gente já vinha acompanhando a pandemia, como é que ela vinha se desdobrando da China, depois para a Itália, Espanha, e até que a gente foi acometido com a quarentena, né? Então, chegou no Brasil, de fato, as aulas foram suspensas, e a gente que não pensava inicialmente em criar um relato, uma pesquisa sobre relatos da vida cotidiana, ou seja, captar o ordinário, né? A gente se viu no meio da pandemia também, dentro da quarentena, tendo que modificar completamente a nossa perspectiva quanto a essa pesquisa que a gente pensava em colocar em andamento. Foi aí que surgiu, a partir disso, né, tendo em mente que a pandemia é uma crise trágica de saúde pública, mas a gente percebeu que ela também é algo que vinha reorganizando a vida ordinária, o cotidiano de cada um de nós, nos impondo uma quarentena, nos impondo um momento de mudança na rotina do trabalho, mudança na forma como lidar com os novos, com a tecnologia, né? O home office, o trabalho remoto, a lavagem dos mantimentos, as compras do mercado. Então, essa rotina, a gente percebeu que estava tendo uma mudança significativa nessa rotina. E captar essas experiências, como as pessoas estavam experimentando o que ficou quase que um jargão, o novo, né? a nova experiência, o novo paradigma, o mundo não será mais o mesmo após a pandemia, a gente viu que a gente precisava coletar esse momento, precisava registrar esse momento. Criamos um grupo, então, no Facebook, vimos que a forma de chegar a ter um relato seria por redes sociais, vimos no Facebook uma oportunidade, mas também estávamos preocupados com o formato como a plataforma digital opera, que opera no sentido do comentário, nos likes, e que gera discussões em cima de postagens, e isso gera algumas dificuldades e complexidades. A gente, então, resolveu fazer um grupo fechado, né,
um grupo que as pessoas teriam que solicitar sua inscrição, e a gente vedou o comentário em cima da postagem, criamos o anonimato para quem quisesse colocar os seus relatos anônimos, né? Então tem essa oportunidade, e a gente também não permitiu com que fosse compartilhado os relatos. Então, os relatos ele fica num depositório dentro do grupo, onde que as pessoas tanto colocam os seus relatos, como também só leem o relato. Então, quer dizer, o membro do grupo, o nosso colaborador, ele não é só o colaborador que posta os relatos, a gente chama de postagem colaborativa, né? Então, mas também aqueles que leem os relatos, que vão lá, fazem parte, são membros, mas só estão lá para ler os relatos. Quer dizer, compartilhar de forma sensível essa experiência, na medida que ele percebe que alguém também está passando pela mesma experiência que ele, só que esse alguém relatou. E ele, quer dizer, e a gente vem apurando isso. Isso está sendo muito interessante, porque a dinâmica do grupo foi mudando na medida que a gente foi recebendo os relatos. Então, quer dizer, uns dados mais concretos, né? O grupo começou 19 de março, e a gente hoje já tem em torno de 393 membros, com 189 postagens. Outra coisa interessante também, assim como a gente deu uma liberdade, ou seja, o que pode ser postado? Tudo aquilo que você entendeu como experiência e que você se sinta na necessidade de colocar isso. Você quer expressar isso, a sua subjetividade sendo concretizada em forma de relato. E aí, além do relato, surgiu nessa dinâmica de troca de experiência, pessoas que perguntaram se poderiam colocar sonhos, pessoas perguntaram se poderiam colocar imagens, filmar, fotografias, e a gente foi desdobrando a dinâmica dele. Então, o nosso projeto ele vai se construindo na medida que os relatos vão demandando novas estruturas do projeto. Então, a gente hoje tem a unidade do relato, que seria a unidade-chave, mas daí se desdobrou em unidades que a gente chama de arte. Então, a gente tem poesia, a gente tem contos, a gente tem fotografias, a gente tem filmagens, a gente tem uma outra unidade que a gente chama de inventário, que também foi uma demanda, as pessoas fotografarem os utensílios utilizados na quarentena, os utensílios que são mais importantes para elas, que expressam, né? Então, você tem imagem de geladeira aberta sendo, né, desinfetada, ou mantimentos, compras sendo com álcool gel ao lado, você tem imagem de computador, né, de celular, são que elas entendem que expressam a experiência que eles estão passando nesse momento, né? Não sei se o Paulo pode colocar, né? A gente... é o slide 1, na verdade. A gente também, já para o mês de junho, a gente resolveu fazer um pequeno questionário para entender, a partir de já ter um grupo interessante de colaboradores, perceber o perfil e saber também por que motivou esse grupo a participarem de um grupo de relatos, né? Então, foi interessante porque a gente começou a ter respostas significativas, mostrando como é que as pessoas se identificavam, né? Umas, ao colocar o seu relato, se identificavam com os relatos que já estavam postos, e havia uma certa simbiose. E o que é mais interessante, a grande participação das pessoas que só leem os relatos. E como a leitura dos relatos, das experiências coletivas, né, em torno da pandemia, estava servindo também para elas entenderem esse momento presente. Isso e fica bem claro isso em algumas das nossas perguntas, como as experiências têm te ajudado ou têm te tocado, o que elas têm de trazido de coisas interessantes
a partir do momento que você entrou no grupo. E eles colocam exatamente essas experiências. Foi a partir de leituras que eu senti que eu não estou sozinho, a partir de leituras de relatos que eu percebi que há uma dor coletiva ou uma angústia coletiva, né? E é bem interessante que, olhando a perspectiva da pandemia, a gente vê que os relatos no início, né, não sei se o slide está disponível, a gente tem um grande boom de relatos, que vai, quer dizer, nas 2 primeiras semanas você tem um número, a gente sai de 1 relato para 50 relatos, depois, com mais 2 semanas, a gente chega a 100 relatos, e isso vai diminuindo. Por quê? É exatamente esse tempo que a pandemia vai nos colocando, essa espera, né, do momento de achatamento, essa espera do momento do fim da pandemia, isso vai criando também, a gente percebe na forma do relato, uma certa, também, uma demora, não tem mais tanta, não é que não tenha tanta vontade de relatar, mas também está vivendo a expectativa de uma coisa que não acaba, isso vai diminuindo, certo? As pessoas estão lendo mais e relatando menos, ou utilizando muito mais fotografias, vídeos. Acho que o Paulo pode acrescentar alguma coisa, ele está ali angustiado, querendo falar. Não, eu quero, só para a gente fazer uma segunda rodada, que a gente vai avançando, né, na espiral, eu acho. Mas está ótimo, eu não tenho nada a falar, você já deu uma... Não, acho que é isso, né? Sim, é muito isso. Eu acho que eu vou tentar ficar no papel de mediador. Vai ser difícil, mas eu vou tentar. Uma hora ou outra eu vou falar. Eu queria propor, porque a gente preparou uma coisa que eu acho que é bacana, eu queria ocupar tanto o tempo, mas a gente pediu para uma pessoa que escreveu o relato no nosso grupo para ler, e aí a gente preparou esse relato, talvez o tom um pouco do que tem esses relatos do grupo, né? Se o Arthur puder, por favor, colocar o vídeo relato. É curtinho. Hoje, o céu da quebrada estava em um azul encantador. Me alegrei por vê-lo. Por ser Páscoa e por estar em casa sã e salva, orei em agradecimento. Dias de céu azul e gratidão estão sendo raros devido ao desgaste e variações de humor que tenho sentido de forma tão intensa. Fui criado em lar cristão. A agenda da casa da minha família começa a ser organizada na quinta-noite, com minha mãe preparando o cardápio da Sexta-feira Santa, seguindo para o culto do pesar no sábado e com a celebração da Páscoa no domingo, dia de máxima importância. No domingo, temos o culto matutino às 7 e café da manhã com todos os membros da igreja, almoço em casa e culto noturno às 19. Esse ano, a mudança na rotina escancarou a falta de significado desse ritual como prática para além da instituição religiosa, fazendo da data algo banal. Não fizemos nada na sexta, sequer lembramos. Nada no sábado, nada no domingo, que particularmente foi um dia de muito estresse. Tentei acalmar os ânimos, fiz questão do almoço na mesa e puxei uma oração. À noite, somente após mensagens no grupo da igreja, minha mãe decidiu que era Páscoa. Me interrompeu no trabalho que estava desenvolvendo e impôs nossa participação no culto que seria transmitido e na Santa Ceia. Explodi, argumentei, esbravejei, a entristeci e a discussão terminou comigo ceando na frente do notebook e mandando foto da família no grupo da igreja. Sentimento? Cansaço e esgotamento. Fui deitar pensando que Cristo não foi prioridade nesse dia e que eu não sou a boa cristã. No grupo, a gente pediu quem quisesse escrevesse o domingo de Páscoa, né? Porque a gente queria entender como é que as pessoas estavam se organizando numa marcação tão ritualística e ver como é que isso estava sendo vivido, né? Então, a gente selecionou isso só para dar uma ideia do tipo de material. São relatos que a gente não divulga, então a gente pediu autorização, eles estão num grupo e com a divulgação a gente pede autorização. Mas eu queria que a gente avançasse um pouquinho na conversa. Eu queria...
cada projeto aí tem uma perspectiva, né? Acho que o que une é o fato de estarem buscando um tipo de olhar específico, que seja do ordinário, do cotidiano, né? Mas tem a ver com um certo... A Beatriz falou das pessoas comuns, né? Se verem poderem registrar num arquivo, que é normalmente um arquivo oficial, né? Visto como um arquivo oficial. O Omar falando dessas experiências diversas, locais, né? E acho que o que o Rogério está dizendo também de um olhar muito íntimo sobre a pandemia. Eu queria saber o que esse olhar sobre o cotidiano pode ajudar a gente compreender o fenômeno pandemia. Se vocês puderem falar um pouco sobre isso, né? O que essa especificidade de olhar contribui para entender o fenômeno, na opinião de vocês. Então, eu queria começar com a Beatriz. Eu acho que a gente, pelo menos, tem uma... A gente preparou um PowerPoint para mostrar, mas, enfim, a gente pode mostrar depois, se vocês quiserem, que tem um pouco o endereço de onde achar o formulário, enfim, tem um pouco umas estatísticas para a gente perceber quem são as pessoas que estão contribuindo, e no final tem algumas frases que as pessoas, que a gente selecionou anonimamente, tirando a identidade das pessoas, para que o que ficou, né? Algumas que nos chamaram a atenção, da equipe técnica do arquivo que me ajudou a fazer esse PowerPoint. Eu acho que fica muito, alguma coisa muito do ordinário, assim, acho que todo mundo está no mesmo patamar, do sentido de que há um grande susto com o que aconteceu, há uma fala sempre muito constante quando a gente voltar para o que a gente era antes. Isso eu acho que as pessoas ainda, a ficha não caiu, e mesmo que, eu acho que mesmo tendo a vacina, eu não consigo ver que a gente vai voltar para o que era antes. Assim, uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é ir ao cinema, e eu não consigo mais me ver indo ao cinema, lotado, né, todo mundo junto, não sei se é uma coisa que eu vou conseguir fazer. Muito do desespero das pessoas, com a incerteza. Tem um relato que é muito bonito, de uma moça dizendo assim: nossa, eu fiz um esforço muito grande e consegui realizar um sonho que era voltar para a universidade. Aí eu fiz o vestibular, fiz o Enem, eu passei, e aí as aulas não começaram. E o que eu faço da minha vida? E o que você responde para uma pessoa dessa que está abrindo o coração dela para você? Então, acho que todo mundo está na mesma sintonia, ou uma grande maioria está numa grande sintonia. Tem uma galera que está indo pelos bracinhos do Leblon. A gente deixa para lá, mas assim, acho que uma grande maioria está numa mesma sintonia, que é o desespero de que o que a gente vai... É como se a gente fosse encontrar, e não como a gente, enquanto sociedade, fosse repactuar um contrato social que vai nos permitir construir uma outra forma de viver, né? Eu acho que as pessoas ainda estão acreditando de que uma hora vai abrir as portas, assim. Eu não sei se alguém já teve uma doença muito grave, assim. Eu tive uma doença uma vez muito grave. E aí, quando acabou, assim, a pessoa no hospital desligou tudo e falou: pronto, você pode ir embora. Você falou: como eu posso ir embora? Até 3 horas atrás eu tinha que ficar pingando um remédio. E eu acho que é isso que vai acontecer. Vai ter uma hora que vai dizer assim: então, agora a gente pode voltar para algum lugar. E a gente não sabe ainda direito para que lugar é esse que a gente vai voltar. Eu sinto isso nos relatos, né? As pessoas ainda achando que vão voltar para o que tinha antes, e não percebendo que a gente vai ter que repactuar enquanto sociedade. E será que a gente vai ser capaz? Isso é que eu me pergunto muito. Que tipo de amadurecimento social nós temos que vai nos permitir pactuar ou não uma nova forma de viver? É isso que mais me assusta, né? Será que ainda tem pessoas que vão estar nos puxando para o que era antes, né? E pessoas que não vão estar conseguindo perceber que a gente vai ter que viver de uma maneira diferente. Então, nos relatos que aparecem, na grande maioria, é isso, esse desalento, essa desesperança, essa preocupação de não saber o que é o amanhã, a preocupação é uma dificuldade muito grande de viver o hoje do hoje, né? Porque o que a gente está fazendo é vivendo um dia de cada vez e perdendo a noção do tempo, né? Hoje, para mim, era terça-feira e
E eu acordei hoje achando que era terça-feira e que eu tinha uma reunião de equipe, tanto que mandei para todas elas, não vou conseguir ir. A gente perdeu essas noções. Então, e como nós, eu sinto que nos relatos que eu vi, também isso aparece bastante. Depois, mais para frente, Paulo, se você puder, aí a gente bota um pouco como é que se acha o Testemunhos do Isolamento e um pouco desse desenho que a gente fez de quem são essas pessoas que estão respondendo para a gente. Mas pode ficar um pouco mais para frente, não tem problema. Tá, mas aí é só você me dizer, eu dou a numeração e o Arthur coloca. Então é só você falar qual que é o número do slide. O número do slide, agora, se as pessoas quiserem saber só como achar o Testemunhos, é o número 4. Isso, legal. Tá, então, Arthur, o slide da Beatriz, número 4, por favor. Que aí é um pouco a página do arquivo e as pessoas veem como é fácil legal. Fazer esse testemunho. E como o pessoal que o Omar comentou também, a possibilidade de fazer uploads de fotos, desenhos, sons, enfim. Teve um artista plástico que começou a fazer um caderno de desenhos na pandemia e nos cedeu alguns desses desenhos. Tem um pouco de tudo. As pessoas, e tem isso das pessoas se manifestarem, das pessoas quererem se manifestar, que é muito bacana, né? É isso aí, é esse que está aparecendo, exatamente. Aí, clicando nessa seta, é o slide 5, e aí as pessoas chegam... se quiser pôr o slide 5, tá. Slide 5. Posso ir, Paulinho? Acho que pode, porque aí, de qualquer forma, a imagem já fica ali. Então, eu estou vendo como eu estou no Google Meet, eu não estou vendo as imagens. Então Eu também não. Mas só para registrar que teve uma pergunta da Lourdinha Castro no Facebook, que é como posso colaborar com o envio de relatos. Então, no caso do projeto do arquivo, a Beatriz acabou de responder. Vai lá, Omar. Bom, eu gostaria de destacar tentar me ater especificamente no que o Paulinho colocou, né? Que é a questão do cotidiano. Eu acho que o que fica claro nos relatos desses diferentes lugares que a gente está... É importante dizer como é que a gente está funcionando, né? Quer dizer, geralmente o que está acontecendo é ou antropólogos vinculados ao SEMI ou vinculados a uma rede, digamos, eles entram em contato com os seus interlocutores em campo, tá? E a partir desses diálogos que você estabelece via WhatsApp ou via Facebook, você vai tentando captar como é que está sendo vivida a situação num determinado povoado no norte de Moçambique, como é que está sendo vivida a situação numa província do Haiti, né? Ou, por exemplo, uma amiga nossa, que ela entrou em contato com as interlocutoras delas em Cachoeira, na Bahia, como é que isso está sendo vivido nesse contexto. Então, tem esse tipo de mobilização. E o outro tipo são os nossos próprios interlocutores que mandam para a gente, né? Então, a gente mobiliza, a gente fala com eles e eles mandam relatos aí, geralmente, em primeira pessoa, em relatos que procuram falar justamente dessa questão do cotidiano. E aí, uma coisa muito interessante que eu gostaria de destacar é que o cotidiano, ele não é igual a si mesmo, né? Ou seja, a pandemia, ela muda ao longo do tempo, né? A situação, e acho que está relacionado, inclusive, com a dinâmica de chegada dos relatos, como o Rogério apontou. Nós, no início, nós chegamos a ter 3 relatos por dia, né? E, de repente, você vai tendo uma espécie de afrouxamento, né? As pessoas vão mandando menos, né? Então, esse é um ponto que eu acho que é importante. Uma coisa era a pandemia logo no início, outra coisa é a pandemia agora, por exemplo. Agora, o que é, sim, decisivo é a ideia de você ter um marco temporal, né? Um antes, um durante e o que vai ser depois, né? Eu acho que esse é um ponto que aparece de maneira bastante recorrente nos nossos relatos. Existe desculpem que realmente tem gente que lida com criança e eu estou tendo que lidar com um papagaio que está impossível hoje, em particular. Tem um dado que me parece muito importante que eu destaquei para vocês já. A maneira como é que os indivíduos eles vão atuando no momento atual a partir de referências que eles mobilizam, né? Então, isso é como na guerra, ou isso é como uma outra epidemia. Isso é uma coisa muito importante, por exemplo, nos contextos como, por exemplo, na África Ocidental, em Moçambique ou no Haiti, a referência ao cólera, a referência à epidemia de AIDS, ao HIV,
a referência ao ebola, no caso de Serra Leoa, é algo absolutamente recorrente. Então, esse é um ponto que me parece importante destacar. Um outro ponto, que é uma coisa que interessa particularmente para todo mundo que trabalha em países africanos, é a questão dos rumores, né? Ou seja, como é que você começa a pautar o cotidiano a partir daquilo que a gente chama no Brasil do diz-que-me-diz-que, né? Só que os rumores agora eles ganharam uma dimensão que passa pelas mídias sociais, que passa pelo WhatsApp, que passa pelo Facebook, mas é essa ideia que você está o tempo todo tendo que lidar com informações que chegam de maneira fragmentária e que você não necessariamente consegue organizar a tua reação. Você está um pouco nessa expectativa, né? Eu queria destacar esses pontos. Um outro ponto que eu queria destacar, mas que eu perdi agora. Eu acho que já vai voltar, desculpa. Mas eu queria destacar esses pontos do... Ah, sim, perdão. É um outro ponto que está aparecendo de maneira muito decisiva, particularmente em relatos africanos e no que diz respeito ao Haiti, que é a questão da crise. A ideia de que nós estamos vivendo uma crise econômica brutal, e aí eu queria destacar, vou dar um exemplo de um lugar para vocês, tá? Que é um lugar que é Bissau, capital da Guiné. O que está acontecendo? Bissau é uma cidade relativamente pequena, mas que está absolutamente atrelada, o funcionamento de Bissau está atrelado a 2 pontos fundamentais. De um lado, recursos enviados, as remessas, a diáspora. Então, o dinheiro que vem dos guineenses que estão em Portugal, na Itália, na Espanha, na França, em Cabo Verde. Essas remessas foram interrompidas por causa da crise nesses diferentes países. As pessoas não têm mais recursos para mandar. E depois toda uma movimentação de recursos que passa pelas organizações internacionais presentes na Guiné, em Bissau. Para vocês terem uma ideia, um europeu que mora em Bissau e trabalha numa organização internacional, ele emprega 5 pessoas. No momento imediato, no momento que começou a epidemia, a grande maioria dos europeus estabelecidos em países como a Guiné-Bissau, como o Haiti ou como Moçambique, vão embora. Então, você tem um fluxo. Então, isso gera uma situação no cotidiano de cidades como Maputo, como Port-au-Prince, no Haiti, ou como Bissau, que muda completamente, você passa a viver num espectro que passa pela crise, pela falta de acesso a recursos nesses países, né? Ao contrário do que aconteceu na África do Sul ou na Namíbia, se você pega um país como Moçambique, um país como a Guiné, um país como o Haiti, você não tem a ideia de uma transferência que passa, por exemplo, pela atuação do Estado, uma transferência de recursos. Na África do Sul aconteceu mais ou menos o que acontece aqui, os famosos R$600, na Namíbia também, mas em Moçambique, de forma alguma, no Haiti também não, e na Guiné-Bissau também não. E aí o que acontece? Você começa a ter os indivíduos nos centros urbanos, eles começam a recorrer ao universo rural. Então, isso é algo que a gente está no registro, tanto em Moçambique, como na Guiné, como no Benin, como no Haiti, essa ideia de que você vai recorrer àqueles parentes que estão no universo rural e eles é que estão garantindo, por hora, os recursos para essas populações urbanas como nós, mas que, de repente, se vêm sem acesso a nenhum tipo de recurso. Tá ótimo, obrigado. Rogério? Então, a experiência do grupo de relatos, né, do cotidiano, ele diferente dos 2 projetos, né, da Beatriz e do Omar, tem uma especificidade que é trabalhar dentro de um grupo, né, de colaboradores fechados que acaba criando uma certa comunidade de relatos, né? Então, não são relatos que estão disponíveis para um público geral ler, não, mas são relatos de membros de um grupo e que se leem e se postam relatos, estão sempre em contatos no sentido da experiência do outro. Isso cria uma ideia de um diário coletivo. E a gente vem percebendo como é que o relato de
tem uma interferência emocional ou uma interferência de experiência no relato do outro, né? Ao ponto de um colocar que acha que seria interessante relatar sonhos e o outro colaborar com essa ideia de relatações. Quer dizer, então cria um grupo, uma coletividade, né? Um grupo que mais coeso dentro de uma experiência comum, compartilhada, que é a experiência da pandemia. Agora, uma coisa que eu e Paulo vem pensando sobre esses relatos, né, é como esses relatos, como o Omar colocou, eles têm um momento de angústia, que é o momento da quarentena. A quarentena marca a necessidade de relatar o que está passando no seu cotidiano, por isso esse aumento, né, significativo no início das experiências de pesquisa. Mas pegando um pouco do Walter Benjamin, eles vão percebendo que essa experiência é um presente carregado de agoras constantes e vai criando uma certa monotonia. Por quê? Aí a gente também percebe isso nos nossos relatos. Porque os relatos individuais, né, os relatos da vida íntima, onde que eles contam um caso que ficou doente, que perdeu um parente, que perdeu um namoro. Então, são casos do ordinário mesmo, e que a gente percebe que eles são atravessados também pelo que está passando na vida pública. Então, no meio de um relato que está contando sobre uma experiência pessoal de um parceiro, né, entra uma reclamação sobre o governo, ou entra uma reclamação sobre o dinheiro do auxílio que não... Quer dizer, então, esses relatos que são próximos do sujeito, só dele, essa experiência que é só dele, percebe-se um atravessamento da vida pública e as coisas vão se embaralhando. Então, isso que está sendo rico para a gente é perceber como é que no ordinário de cada um, a vida pública vai sendo elemento também que contribui para essa rotização que a quarentena vem colocando. Quer dizer, o outro ponto que eu acho que é interessante destacar é como que essas pessoas estão se vendo, e aí eu pego um pouco do que a Beatriz colocou, uma coisa messiânica, assim, a vida vai voltar ao normal. Isso é comum em quase todos os relatos, né? Estamos vivendo uma situação extraordinária, para pegar um pouco o nome do evento de hoje, mas que ela vai voltar ao normal. Daqui a pouco eu vou abraçar novamente, daqui a pouco eu vou voltar a circular novamente, eu vou frequentar as baladas novamente. Isso aparece nos relatos. Mas eu acho que isso tem muito a ver, no caso do Brasil, eu não sei se o Omar pode colocar isso, no caso do Brasil especificamente, por conta desses atravessamentos de informação e contra-informação que as pessoas são acometidas todos os dias. Né? Então, uma flexibilização, ora, mais abrangente, a própria ideia das faixas, né? Faixa vermelha, faixa amarela, faixa isso, faixa aquilo, isso vai trazendo um certo desconforto e confusão. Isso aparece nos relatos. Mas tem uma ideia de que a vida há uma forçação de que a vida tem que voltar ao normal no discurso da nossa sociedade brasileira. Não há um discurso de preparação para uma nova experiência de sociedade, como a Beatriz estava colocando. Assim, um discurso, uma narrativa sendo construída para que a vida volte como era antes. Só que ela, como a gente vem percebendo, não vai ser como era antes. Quer dizer, vai haver mudança. E os relatos, eles ainda não demonstram isso claramente. Demonstram, sim, experiências de frustração, medo, angústia, muita angústia, mas sempre no finalzinho tem sempre assim, mas vai passar. É sempre a última frase. Apesar do relato vir trazendo assim, inúmeras questões angustiantes para quem está lendo, né? No final vai passar. Né? Então tem uma coisa de uma busca de um conformismo, de alguma coisa, de um alento. E a gente percebe que isso tem um pouco a ver das narrativas externas à experiência do sujeito que narra, que atravessam esse próprio ordinário dele.
né? Então, é um pouco isso que o nosso grupo vem trazendo enquanto trabalho de pesquisa. Não sei se o Paulo quer acrescentar algo. Obrigado, Rogério. A gente não apresentou, né, Omar, a imagem de como ficam os relatos na página. Acho que é legal. Acho legal. Eu vou mostrar. O Arthur, por favor, o slide 2 do Omar. Os relatos, e depois talvez só mostrar um relato que acho que vocês vão gostar em particular, que foi um relato de um jovem que ele trabalha na nossa equipe, na verdade, e que ele perguntou se ele podia escrever um relato em quadrinhos. E aí são quadrinhos da quarentena, que eu acho que talvez valesse a pena mostrar também. Foi o número 50, né? O Arthur, depois é o slide 8 e depois o 9, que aí são as figuras relacionadas ao relato. Então, eu vi que cada um desses quadrinhos vermelhos é um relato, e a gente é o título do relato, geralmente o lugar, e o lugar onde a pessoa escreve e a data, né? Então, a gente já está... Hoje, nós vamos por hora, tem 75, mas chegou um relato de Angola hoje, que nós vamos trabalhar para publicar entre hoje à noite e amanhã de manhã. Agora, assim, Paulo, só acrescentando uma coisa que me veio, assim, que a gente também discutiu, né? Como é que a gente, apesar de toda a discussão das novas mídias, das novas formas de interação da comunidade, né? Interação social, como esse período pandêmico, da quarentena, do isolamento, vem trazendo de volta a questão de escrever, de voltar a escrever, de fazer diário, né? A gente vem percebendo isso, quer dizer, uma tradição que a gente tem iluminista da escrita de si, da autobiografia, com um período crítico, né? Ou chamamos assim, dentro de um fato limite, isso vem atraindo essa forma já, né, moderna, iluminista, de relatar a experiência de cada um. Isso é muito interessante, a retomada desse relato por conta de um evento extraordinário, que, no caso, é a pandemia. As pessoas tendo vontade de escrever e falar de si, da própria experiência. Que é diferente da literatura testemunha, desculpa, né? Não, é quase como um controle sobre o que está acontecendo, né? A necessidade da escrita como um controle das emoções, né? Isso mesmo. Exato. Eu acho que é curioso, a gente também, uma das coisas que a gente conversa é como a forma diário ficou popular de novo, né, na mídia. Você tem séries agora com esse formato, né? Isso é bem curioso. Aqui inseri uma pergunta... Posso colocar só mais uma coisa, claro, Paulo? Só uma coisa que eu acho que também está aparecendo nos nossos relatos, que eu acho que é muito importante, é um questionamento em que as pessoas se colocam com relação ao luto, tá? Ou seja, com relação a como viver o luto. Então, por exemplo, o fato de em diferentes lugares você ter tido restrição das pessoas no que diz respeito à possibilidade de você visitar um amigo que perdeu um parente, né? De você poder ir ao enterro, de você poder fazer um ritual. Bom, isso tem sido discutido por lideranças religiosas em diferentes lugares da África, isso tem aparecido, mas as pessoas elas estão perguntando, o que está aparecendo muito também é a ideia de que, bom, quando é que eu vou saber exatamente que essa pessoa morreu? E, na verdade, como eu não fiz o luto, como eu não fui ao enterro, quem falou que ela morreu de verdade? Então, essa eu acho que é uma questão que a gente vai ter que discutir, porque a gente está vivendo nós não estamos passando pelas etapas que supõem o luto, né? E você tem em diferentes lugares, você tem diferentes maneiras de falar dos mortos, né? Não se fala da mesma maneira, quer dizer, no Brasil, a gente sabe que nós estamos passando por um momento muito difícil, em que você tem figuras públicas que, na verdade, menosprezam os mortos, debocham dos mortos. Isso faz da experiência brasileira, talvez a única comparação que a gente possa fazer seja com os Estados Unidos, mas isso em outros lugares não aconteceu. Em nenhum contexto você teve figuras públicas
que debochassem da morte, que debochassem da dor, como tem acontecido aqui no Brasil. Agora, aqui no Brasil está acontecendo algo que está acontecendo em todos os diferentes lugares, que é, por exemplo, no caso, para dar um exemplo de Moçambique, uma pessoa morre em tal lugar, né? Uma das coisas que você fez foi parar um movimento, as pessoas não podem viajar de um lugar para o outro, né? E se você pegar tanto o contexto moçambicano como diferentes contextos africanos, a prática e as metáforas da circulação, elas estão operando cotidianamente, quer dizer, você vetou a circulação de pessoas, eu não posso sair daqui, eu não posso ir em tal lugar, e isso aí houve uma ruptura colossal no cotidiano, e isso está diretamente relacionado à impossibilidade de você velar os seus mortos, né? Acho que essa é uma questão que nós vamos ter dimensão disso lá na frente. Nós não temos dimensão agora, e nem as pessoas têm dimensão no seu cotidiano ainda. Não é? Quer dizer, eu acho que isso vai ser uma coisa que a gente vai ter que... Por isso eu acho super interessante a gente nós três conversando, que essa ideia de que essa experiência ela tem que continuar. Não é? Seja a temporalidade que a gente dê para isso, né? Pós-pandemia, será que vai ter um pós, né? Eu não sei o que é isso, mas a gente continuar essa experiência, porque muita coisa vai aparecer lá na frente, não aparece agora, mas aparece lá na frente, né? Eu acho que esse é um ponto importante para o trabalho que a gente está fazendo, é continuar e talvez, aí sim valeria a pena a gente pensar formas de troca de experiência, né? Porque uma das coisas, o nosso observatório ele tem uma dimensão, né? São 75 relatos que nós temos, a gente está calculando mais ou menos 2 por dia, né? Não mais do que isso, porque tudo eu edito, a gente traduz, enfim. Agora, a gente vai ter que encontrar formas de catalogação desses relatos para depois a gente disponibilizar, porque nesse momento, da forma como eu imaginei, eu próprio estou tendo dificuldade, né? Então, a gente vai ter que imaginar formas de catalogação por espaço, por momento, entendeu? Para que as pessoas possam ter acesso a esses relatos. Outra coisa que eu acho que é muito interessante, que aparece em vários, né? É o impacto absolutamente desigual da pandemia em todos os lugares, né? Quer dizer, ele pode ganhar o tom, por exemplo, de desigualdade social, que no Brasil é notório, né? Mas se você pega os relatos que a gente coletou, nós temos 2, né? Um de Israel diretamente e outro pregando a diáspora judia, é absolutamente impressionante como os grupos ortodoxos foram mais afetados, mas de uma maneira colossal do que os grupos laicos. Ou seja, a resistência dos ortodoxos à intervenção do Estado, seja em Israel, seja os judeus ortodoxos da Inglaterra, por exemplo, o dado que a gente coletou é da Inglaterra, é absolutamente colossal. É como se tivesse caído uma bomba entre os judeus, nos grupos de judeus ortodoxos. E por quê? Porque a atuação de formas preventivas do Estado, a desconfiança desses grupos com relação a esse tipo de atuação é muito maior e muitos outros fatores que nós não temos como destacar aqui agora. Mas significa que as populações elas são afetadas de forma desigual, seja em função da desigualdade social, no caso do Brasil, por exemplo, evidentemente, a pandemia está afetando de maneira diferente as diferentes classes sociais, tá? Seja por referência, por exemplo, no caso de Israel, por referência aos grupos, a questão religiosa. Agora, só queria destacar mais uma coisinha que eu acho que é muito interessante a gente pensar que não existe nada que a gente possa atribuir a uma espécie de necessidade, né? Necessidade como algo inevitável. Se a gente pegar, por exemplo, no Brasil, a gente, volta e meia, a gente discute o lugar das lideranças religiosas no que diz respeito à contenção da pandemia ou a passar informações sobre a pandemia. A experiência da Tanzânia, que a gente coletou, nós temos 3 relatos da Tanzânia, é absolutamente impressionante como houve um determinado momento, logo no início da pandemia, que as lideranças protestantes se uniram às lideranças muçulmanas, que se uniram a outras lideranças hindus, para mobilizar elementos que pudessem conter a pandemia. Quer dizer, naquele contexto, as lideranças religiosas tiveram um papel que aqui no Brasil, salvo engano, até hoje, nós temos uma grande confusão. Na verdade, é aqui que nós temos uma grande confusão, né? com lideranças pentecostais chamando as pessoas para a rua, depois outras que não, quer dizer, outras que... Então, existe
que eu quero dizer com isso? É que essa situação de confusão que a gente vive aqui no Brasil, ela não se replica em lugares onde supostamente a gente tem uma situação muito mais precária do que aqui. Por exemplo, na Namíbia, Beatriz, né? um relato fascinante, nós não temos, a situação lá não foi absolutamente organizada, teve problemas, e só mais uma coisa que eu queria destacar, eu juro que eu paro, né? Mas o fato a maneira como o Estado vai aparecer em diferentes lugares. Né? Então, a questão da quarentena, se nós pegarmos os relatos que nós temos da África do Sul, da Guiné-Bissau e do Haiti e de Moçambique, nós vamos ter uma situação brutal, que é você garantir a quarentena por meio da força física das forças da ordem, que batem e batem mesmo. Tá? Ou seja, de você, tanto você bater em cidadãos que saem à rua, que rompem a quarentena, como você roubar o pequeno comerciante que está fazendo comércio de rua. Então, você vem ou a polícia ou um membro do exército e atua dessa maneira violenta. Né? Isso é algo que está surgindo em vários relatos, particularmente de países africanos e do Haiti. A Beatriz queria falar. Eu queria fazer uma pontuação enquanto diretora do arquivo e uma pontuação enquanto judia. Enquanto judia, eu faço parte de um coletivo, que é o Judeus pela Democracia, e nós fizemos... Acompanho o coletivo bastante. E nós fizemos uma demanda junto à Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, e aqui as sinagogas não estão abertas. Não houve nenhuma disputa, os ortodoxos entenderam, e eu acho que o que aconteceu com os ortodoxos mundo afora, acho que assustou bastante e fez com que... Os relatos que a gente tem, tanto de Israel como o Michel German escreveu para nós sobre o impacto da pandemia entre os ortodoxos na Europa. E apareceram vários vídeos da polícia israelense dizendo para os ortodoxos: voltem para casa, e eles nas sinagogas não querendo fazer a separação. E quanto diretora do arquivo, fazendo esse parênteses da minha vida pessoal, mas enquanto diretora do arquivo, teve uma pergunta que me chegou aqui, que está no YouTube, de uma pessoa perguntando como é que a gente vai fazer a conservação e a guarda dessas mídias. E isso eu queria que a gente fizesse uma falando, a gente podia continuar esse diálogo para frente, eu gostaria muito que não fosse só um primeiro encontro, e que a gente pensasse nessa guarda para o futuro. Pelo seguinte, enquanto diretora de uma instituição pública, e uma instituição pública que é a única que está pensando nessa guarda de memórias, há toda uma diretriz de como se guardar nato digitais, porque a gente está produzindo nato digitais. Né? Então, respondendo aqui a Luísa Amaral, Luísa, o arquivo fará todos os protocolos da guarda de natos digitais que o Conselho Nacional de Arquivos e o Conselho Internacional de Arquivos já nos pontua para como fazer. Mas eu sonho muito que esses relatos pudessem estar num grande portal, onde todas as instituições que se debruçaram sobre isso pudessem estar com essa documentação guardada, e aí, sobre uma guarda pontuada de como uma política de guardas digitais, e para que a gente pudesse... Porque eu me preocupo muito com essas coisas nas universidades. Existem os laboratórios, os centros, mas isso pode se perder com muita facilidade. Né? Então, eu proponho aqui que o nosso diálogo continue nesse sentido, de um pacto com o outro. Eu estou vendo várias iniciativas, mas que a pandemia pode não acabar, pode não ter um pós-pandemia, pode não ter nada, mas esses relatos podem ser colocados num lugar, numa gaveta ali, e aí um dia se perder por um todo. Eu acho que vale a pena a gente não deixar que esse acervo... E dar visibilidade a ele. Acho que construir um portal onde fosse um repositório de todos esses relatos dar visibilidade, dar segurança e permitir exatamente o que eu acho que a gente está querendo fazer. Que o pesquisador, seja ele quem for, um pesquisador formal ou não, mundo afora, possa ir ali e fazer um cotejar da documentação oficial com um relato pessoal, enfim, do que as pessoas sentiram nesse momento. Eram essas duas pontuações que eu queria fazer. Perfeito. Super, concordo plenamente. E a gente tem, acho que na França eles estão tentando organizar algo assim, na Bélgica também, eu acho, de um portal, né, que tem reunido. Acho que nesse momento eles estão catalogando projetos ainda, né? Tem tabelas que você preenche.
O meu medo muito grande, Paulo, é no pós-pandemia, certamente as instituições públicas viverão um momento de míngua muito grande. E talvez dentro das universidades, dentro da Unicamp, dentro da FAPESP, a gente tenha um universo um pouco diferente que permita esse tipo de coleta. Ou num trabalho coletivo essa coleta seja mais fácil. Sim. Eu acho que, pelo menos, nesse momento, esse mapeamento, né, de todos esses projetos é a primeira coisa, acho que, a ser feita, né? Esse mapeamento, acho que um pouco já foi feito numa matéria de um mês atrás, na Folha de São Paulo, que uma jornalista acho que mapeou bastante do que tem sido produzido no Brasil, né? E acho que também seria interessante, porque ela ali mapeia o que está sendo feito na Costa Rica, o que está sendo feito na França, esse arquivo de Barcelona, quer dizer, a gente poder também trabalhar em rede, né? Poder unificar essas... E ver, e talvez constatar, que as pessoas sentiram igual, independente de onde estivessem, né? Sim. Eu queria fazer algumas perguntinhas pontuais, uma para cada, agora diferenciando, não fazendo uma pergunta geral. Eu vou dar um respiro para a Beatriz, então vou começar com o Rogério. Eu queria que você falasse um pouco mais desses formulários que a gente aplicou. É uma pergunta de alguém que sabe um pouco do que foi feito, mas nesses questionários que a gente aplicou no sentido da motivação, né? Eu acho que que tipo de motivações apareceram, né, foram citadas e tal? O questionário, assim, a gente foi uma segunda etapa do projeto, né? Que a gente queria conhecer um pouco mais desse universo de colaboradores que estão ali participando do grupo, e a gente fez um pequeno questionário, uma parte quantitativa para saber a questão de idade, gênero, né, região, da onde. Então a gente tem, com nossa surpresa, a gente tem pessoas da França, do Canadá, dos Estados Unidos, né? Quer dizer, isso também é uma coisa que é interessante do ponto de vista que só pelo Facebook foi possível isso. Que se a gente tivesse na nossa pesquisa empírica, isso teria uma dificuldade, né, de ter pessoas de outras regiões. Então tem essa parte quantitativa, e eu tenho até um questionário aqui um pouco, e a gente fez umas seguintes perguntas, né? O que te levou a participar do nosso grupo de relatos? Quer dizer, qual foi a motivação que fez com que a pessoa visse porque a gente fez uma chamada pública nas nossas redes, primeiramente nas redes universitárias, do qual nós participamos, da UF, do UPERJ, depois junto ao Centro de Arte da UF, e aí as pessoas foram em alguns grupos de pesquisa que a gente conhece no Facebook, e as pessoas foram se inscrevendo, né? E aí, depois já de 3 meses de coletando relatos, experiências, saber por que as pessoas estão querendo ali, né? O que levou elas a escreverem o relato e postarem os relatos. Então, tem umas respostas, por exemplo, né? Eu acho que no início era tentar produzir um mínimo de rotina e rede para ter uma bagagem subjetiva para enfrentar este momento. Uma outra resposta. Gostei muito da proposta de ler e compartilhar os relatos do cotidiano da pandemia. Aí tem outros aqui também. Eu estava em casa com Covid e um grupo de relatos foi uma ótima oportunidade de compartilhar sentimentos, ler outras pessoas, dividir um momento difícil. Tem mais uma aqui, ó. A oportunidade de extravasar as minhas reflexões e sentimentos, compartilhar experiências e por considerar importante esses registros para a memória social e cultural. Quer dizer, então, são inúmeras razões, né, que levaram as pessoas, mas na maioria das vezes, né, em quase todas elas, além de acharem a proposta do projeto interessante, todos eles estavam dispostos a compartilhar e receber compartilhamento
dessa experiência do agora, dessa experiência da pandemia. Relatar como está sendo o seu cotidiano, o seu ordinário, a vida, o dia a dia, diante desse momento histórico para cada um de nós. Né? Tem uma outra pergunta que a gente também achou bastante interessante. Caso você tenha escrito relato, em que sentido essa prática te afetou? Né? Então, quer dizer, a gente faz a pergunta, né? Além de você escrever o relato, o que a prática da escrita de si tocou nesse sujeito? Porque uma coisa é você fazer a sua reflexão e colocar no seu diário e ninguém lê, só você voltar ao seu diário. Aqui é um diário que se dá de forma coletiva. Você relata e posta o seu relato. Né? E aí tem umas respostas bem interessantes. Né? Me manter viva, ativa e trocas de afeto da rede. Outra resposta. Pude organizar meus pensamentos e as percepções sobre o agora e sobre o meio onde estou vivendo. Entrar em contato com algumas dores, ressignificar meus sentimentos, desabafar, pensar melhor sobre o assunto. Quer dizer, também, da mesma forma, as pessoas viam nessa forma de experiência, falar um pouco e também, assim, é uma grande empatia, onde as pessoas buscaram subjetivamente troca de experiência e um auxílio para que elas pudessem também suportar, né, com as experiências dos outros esse momento. Rogério, só um detalhe. Eu lembro de ter visto o nosso grupo sendo compartilhado e uma pessoa compartilhou falando que era um grupo de saúde mental. Sim. De professores, psicólogos. E eu não tinha percebido esse caráter, né? Então a gente descreve, a gente é honesto, tudo qual que é o sentido do projeto, são sociólogos e tal. Mas Então, Paulo, só juntando a isso, quando a gente faz a pergunta, o que você sugere para mudança na dinâmica do grupo, aí tem uma que coloca, vocês deveriam ter um psicólogo que apoiar. Claro, porque eu acho que teve um papel de apoio. Vocês poderiam ter um psicólogo no grupo para apoiar o pessoal. Sim, porque eu acho que esse é interessante, né? Porque a gente cria o grupo com um sentido e ele vai ganhando outros, né? Acho que isso foi muito interessante. É o lado positivo, eu acho, dessa ferramenta, de você ter algum elemento colaborativo na construção, mas também tem outros lados. Eu acho que a própria Facebook já impõe uma certa animosidade, né? Que a gente ficou com muito receio, porque é um espaço que a gente queria criar alguma intimidade para a pessoa se sentir à vontade. Mas, enfim, eu queria perguntar para a Beatriz, considerando que você está no arquivo há 15 anos, certo? Então, acho que você tem um panorama muito, muito bom de qual é a relação entre o público e o arquivo. A pandemia e o projeto é algo novo nesse sentido? Nessa relação, você sentiu que há uma novidade nisso? Ou não? Acho que sim. Acho que, primeiro, porque acho que as pessoas não estavam acostumadas a que uma instituição pública, que elas não entendem muito direito para o que serve, querer saber o que elas estavam passando naquele momento. Então, acho que isso, sim. Eu acho que a gente nunca, pelo menos no tempo que eu estou lá, a gente nunca se abriu para o público. Lógico que você tem esquemas de ouvidoria, e, enfim, que as pessoas podem fazer solicitações e tal, mas eu acho que isso, conte para a gente o que você está sentindo, acho que é a primeira vez. Acho que também tem uma coisa que é muito curiosa, que é uma fala das pessoas, que eu fico me perguntando até que ponto isso é sonho ou realidade. A ideia que as pessoas têm que a gente vai sair de tudo isso muito melhor. Eu não sei de onde as pessoas tiram isso, entendeu? Porque, assim, eu fico pensando, nossa, a gente já saiu de Auschwitz, se ninguém saiu tão melhor, por que as pessoas acham que o que a gente está vivendo vai ser tão dramático o suficiente para poder... Eu espero que possa, mas às vezes eu não acredito. E uma coisa que o Mar falou, que eu acho que é uma coisa muito forte,
que é essa noção da morte, porque todos os dias a gente vê número, né? Mas a gente não vê gente, a gente só vê números crescendo. E como é uma abstração, as pessoas tendem a não se plasmar aqueles números para não se chocar. Eu não sei que número, mesmo quando você fala hoje, 6 milhões de judeus morreram na Segunda Guerra Mundial, lógico que é muita gente, mas você não tem essa dimensão, até você, por exemplo, visitar o leste europeu e ver como cidades inteiras perderam qualquer traço de judicidade, e aí você entender o que significa morrer tanta gente. Eu queria entender muito, e talvez isso ajude essas pessoas que estão conversando conosco por esses relatos, como é que a gente vai digerir todas essas mortes algum dia, né? Eu acho que, assim, voltando à sua pergunta, é a primeira vez que eu vejo as pessoas se relacionarem conosco, porque nós abrimos um canal para tal. Eu quero ouvir o que você tem a me dizer sobre isto. E a pessoa diz o que ela tem a dizer sobre como ela está vivendo a pandemia, e como ela está vivendo pessoalmente. Mas eu não sinto nos relatos, por exemplo, algum debate do coletivo. Como será que nós vamos nos recuperar como um todo? Como é que vai ter emprego para todo mundo? O coletivo ainda não está na pauta nossa. Continua sendo ainda um diálogo eu comigo mesmo. Não sei se eu te respondo. Sim, claro. E aí vou provocar um pouco o Omar. Omar, eu sei que você tem uma posição sobre a normalidade, né? Sobre esse novo normal. Eu queria que você falasse um pouco em que sentido esse projeto e o que você vem junto com a equipe toda coletando pode dizer desse novo normal. Se você pode ser mais pontual sobre o que você acha desse novo normal e o que esse projeto diz sobre isso. Bom, primeiro, eu provocando o Paulo, eu queria dizer que eu particularmente, como pesquisador, eu tenho eu estou muito... Me incomoda muito essa ideia de novo normal. Eu acho que essa ideia que está sendo veiculada num certo senso comum, numa certa mídia, inclusive grupos de autoajuda que começaram a falar em novo normal, uma semana depois de começar a pandemia, já tinha gente falando de novo normal. Né? Então, eu tenho uma certa, do ponto de vista, quer dizer, como antropólogo, e diante dos relatos que a gente tem, eu acho que o que talvez a gente tenha que enfrentar são outros termos que as pessoas estão mobilizando para falar da sua realidade, que certamente é percebida como excepcional ou como extraordinária. Né? Eu tenho o que mobilizou no início do trabalho do CEMI, eu acho que é importante dizer, eu, com todos os nossos pesquisadores, foi a ideia de que nós estávamos vivendo uma catástrofe. Né? Então, foi a noção de catástrofe. E o que significa a noção de catástrofe? Significa, de uma maneira bastante genérica, a ideia de que você tem uma determinada situação que é como se encravasse na gente, em todos nós, a ideia de que as coisas mudaram. Você tem um antes e um depois. Né? E isso vai passar a fazer parte, aí eu estou mobilizando uma referência sociológica forte, né? Que é a ideia do tempo como uma representação coletiva. Né? Quer dizer, as pessoas já estão falando antes da pandemia e durante a pandemia, isso que é um pouco como eu percebi no Haiti, ao longo de todo o meu trabalho, como é que as pessoas passam a organizar o seu tempo, né? Antes do terremoto, depois do terremoto. Quer dizer, se isso depois... A ideia de que... E isso a gente percebeu aqui no Brasil com a pandemia. A ideia de que os indivíduos, eles... imediatamente eles comecem a fazer, digamos, a agir, tentando fazer referências à sua cotidianeidade, né? Isso é uma coisa que me gravou muito quando eu estava no Haiti. Nós tivemos um terremoto num dia, no dia seguinte, não tinha nem amanhecido o dia, você tinha gente lavando roupa, né? Diante daquele... Ali, sim, a gente via os mortos, uns em cima dos outros, enfim, aquela situação toda, e aí você tinha uma senhora lavando roupa, né? Para o seu filho tem que estar com a roupa limpa, né? Então, é uma ideia de você tentar dotar
Quer dizer, cada pessoa, cada grupo vai tentar dotar de uma certa, digamos, normalidade, uma situação que ela percebe como excepcional. Tá? Então, essa eu acho que acho que todo mundo, mais ou menos, e aí nos relatos etnográficos que nós temos, quer dizer, as pessoas elas procuram referências cotidianas, né? Então você tem que, por exemplo, uma das coisas que a gente escutou muito, né? São pessoas trancadas em casa que dizem, não, mas eu estou fazendo o almoço na hora certa e o jantar na hora certa. Por quê? Porque senão eu vou enlouquecer, senão não só os dias parecem os mesmos, como as horas parecem as mesmas também. Então você vai pontuando a partir dessas referências. Então, isso um pouco a gente vai encontrando um pouco por tudo quanto é lugar, que é essa ideia de uma situação excepcional, uma rotina. Eu acho que é muito interessante a gente fazer essa associação entre algo que é excepcional e assustador e algo que é profundamente entediante. Porque, Exatamente. nesse sentido, novamente, a bibliografia sobre campo de refugiados ajuda, porque o refúgio é uma situação extraordinária, é uma situação excepcional, agora não existe nada mais entediante do que um campo de refugiados. Ou seja, você ali está o tempo todo fazendo mais ou menos a mesma coisa, né? Então, o que você percebe são, e aí sim os relatos que vocês dois trouxeram me fizeram muito pensar, né? Quer dizer, essa ideia de que as pessoas elas estão destacando como é que nessa situação, aquilo que marcava momentos extraordinários, como pode ser um aniversário, onde você se reúne todo mundo, como pode ser o almoço de domingo, como pode ser a ida ao cinema, ou se encontrar os amigos, isso daí acabou sendo absorvido por uma rotina, que é a rotina da pandemia. Agora, essa ideia do novo normal, eu acho que sociologicamente, e aí eu acho que nós vamos ter que trabalhar, porque quando você vê nos relatos, existe sim, eu acho que vocês dois colocaram, existe essa expectativa do vai passar, né? Eu confesso a vocês que vai passar, como os bancos começaram a fazer propaganda falando que vai passar, isso começou a me irritar profundamente, entendeu? Porque a questão, e isso as pessoas colocam nos relatos, vai passar para quem? Vai passar para quem? Aqueles que perderam as pessoas, o que vai passar? Né? Por isso que eu digo que a gente está, nesse trabalho, que é um trabalho de arquivo que vocês estão fazendo, ou o trabalho de relatos etnográficos, de registros, né? Eu acho que nós temos que suspender o nosso próprio tempo e ver o que vai acontecer lá na frente, como é que as pessoas estão assimilando esse momento, que é um momento extraordinário. E que é um momento, e isso eu acho que diferencia. Então, no Brasil, a diferença que eu posso perceber nos relatos que chegaram do Brasil, que são muitos também, com os relatos etnográficos que a gente foi construindo de diferentes lugares, particularmente da África e da Europa, é muito curioso como nos contextos europeus e africanos, essas referências a momentos históricos passados profundamente dramáticos são constantes. Ou seja, em Moçambique você está falando da pandemia e você está falando da guerra civil. No Haiti você está falando da pandemia e você está falando do terremoto. Na Espanha você está falando da pandemia e você está falando da guerra civil. Certo? No Brasil, curiosamente, isso não... Quer dizer, com isso eu não estou caindo naquele lero-lero, aquele senso comum, o brasileiro não tem noção de história, não é disso que eu estou falando. As referências são outras. Então, era muito curioso como apareciam referências ao espaço, aquilo que estaria acontecendo em outro lugar. Né? Então, por exemplo, havia muita referência que a gente começou a se questionar, bom, as pessoas estão falando de Manaus, nós temos de um relato de Manaus, porque no início você tinha... Quer dizer, as covas comuns, elas estão em outro lugar. Elas não estão em outro tempo, elas estão em outro lugar. Então, isso é algo que eu acho que é interessante. E depois, só mais um ponto que eu acho que é muito importante, que eu queria falar para vocês. E que isso eu acho que a gente vai ter que lidar também, historicamente, sociologicamente, é a ideia de que o vírus veio de fora. Eu acho que isso tem consequências em todos os lugares, consequências políticas, consequência nas relações sociais, a ideia de que você teve um mal e esse mal não é daqui. Esse mal, então, esse uso e abuso que o mandatário atual faz do vírus chinês, como o lá dos Estados Unidos, o Trump,
Né? Quer dizer, como é que isso tem consequências sociais e como é que, por exemplo, se você pega em determinados contextos europeus, rapidamente isso começou a ser discutido como um problema, né? E no caso de Moçambique, que é o país que a gente tem mais relatos e de diferentes lugares de Moçambique, né? Existe uma ideia que também, novamente, é como se a pandemia ela dialogasse com um conjunto de referências, e aí eu vou usar a palavra que antropólogo tanto gosta, né? Um conjunto de referências culturais que estão construídas, que é essa ideia de que o mal vem de fora. O mal vem de fora. Então, o que você tem que fazer? E aí é muito curioso como isso foi geral. Você tem que fechar as fronteiras. Você tem que... E isso foi feito... Nós estamos agora vivendo numa situação em que ou você tem o fechamento das fronteiras, ou você tem um controle de fronteiras, que, veja bem, é algo que... E eu pouco antes da pandemia, eu fazia um depoimento pessoal. Antes da pandemia, uma semana antes, eu fiz uma viagem. Eu fui a Israel e depois eu fiquei 2 semanas em Israel, depois eu fiquei 1 mês e meio entre Lisboa e Barcelona. E voltei para o Brasil no dia 3 de março. Né? E eu estava em Lisboa com amigos e a gente falava assim, bom, está acontecendo isso na Itália. O que nós dissemos? Bom, não vai dar para fechar o aeroporto. Não vai dar para evitar que tem tantos voos que ligam Roma e Milão com Lisboa, é impossível parar. E em 1 semana estava tudo parado. Né? Então, eu acho que esse é um dado que eu acho que é importante. Por quê? Porque ele mobiliza essa ideia, quer dizer, de um lado, uma ideia que é médica, que as pandemias, e aí não é essa, a epidemia de cólera, quer dizer, está associada ao movimento de pessoas, então tem uma questão médica, de epidemiologia, né? Mas depois tem uma questão que diz respeito às relações sociais, que é a ideia de que o mal é algo que vem de fora, não está comigo aqui. Né? Que eu acho que isso tem consequências e está aparecendo nos nossos relatos. Né? Perfeito. Eu acho que essa observação que você fez sobre os campos de refugiados, eu acho muito interessante, porque eu ia até comentar isso, né? A gente tem um tom catastrófico, né? Tem uma expectativa muito forte no começo de uma grande catástrofe que os referenciais às vezes não se encaixam muito com a experiência por causa desse elemento rotineiro, né? De uma experiência longa e você não sabe exatamente onde está, né? Ela parece um pouco invisível, então eu acho que há um elemento super forte de uma alta intensidade de expectativa e com uma dificuldade de colocar essa expectativa em medidas que você pode responder imediatamente. Claro, né? Claro. Então, e é muito interessante, só uma coisa, é muito interessante, a gente está pensando, vamos tentar ver como é que está sendo o cotidiano no momento em que você suspende o cotidiano, né? Você tem uma série de coisas do cotidiano que por exemplo, no caso, eu moro exatamente, a casinha onde eu moro é na frente da Unicamp. Vocês não podem imaginar o desespero que dá você ver uma Unicamp sem alunos, porque exatamente, quer dizer, esse cotidiano que passava pela ida à escola, tudo isso é suspenso, né? Então você tem, nós estamos olhando para um cotidiano quando o cotidiano é suspenso e quando as pessoas têm noção de que o cotidiano está sendo suspenso. Ou o inverso, que é você sair na rua e ficar contando quantas pessoas estão usando errado a máscara, ou na semana passada eu moro no Flamengo, no Rio, interditaram por algum motivo a rua do Palácio Guanabara. Então, quando eu virei, estava indo ao supermercado, saio a cada 10 dias, quando eu virei vindo das outras Cruz e a Praia do Flamengo e vi uma aglomeração, um engarrafamento, eu falei, te dá um pânico do tipo assim, como é que as pessoas estão voltando e virou quase como uma brincadeira você olhar na rua e ver como as pessoas... E meio que assim, não dá... o nível de tensão entre as pessoas está tão alto que se mostrou no jornal, acho que ontem, que se você chega para uma pessoa e diz você está sem máscara ou você está usando a máscara errada, ela vem por uma agressão física. Então, assim, eu fujo, você vai fugir. Quer dizer, o nível de... É esse desesperador, assim, esse cotidiano suspenso. E eu acho que essas pessoas que se recusam a ver as regras, a usar as regras... Um pouco um texto que o Roberto da Mata escreveu ontem no Correio Brasiliense, que estava muito interessante, é isso, assim, por que no Brasil as pessoas têm tanta dificuldade de seguir as regras?
famoso jeitinho. Não, comigo eu posso fazer de outro jeito. Eu uso a máscara aqui embaixo, sem botar o nariz, botando o nariz para fora. Por que a gente tem tanta dificuldade disso? Existem regras a serem seguidas. Por que para a gente é tão complicado isso? Isso tem a ver com que pacto social a gente construiu, que é muito complexo, né? Que é muito complexo. E eu acho que aquilo que o Omar também colocou da referência da guerra ou da experiência de outra epidemia, e no Brasil a sensação é que a referência coletiva, de uma experiência coletiva da pandemia não apareceu, de enfrentamento coletivo, né? Ela é referência muito individual. Ou ela se perde, o Paulo, ou ela se perde. Porque se a gente pensar que a gripe espanhola foi há 100 anos, parece que não há um determinado culto dentro da história social de um país para dizer assim, olha, nós já vivemos isso, isto foi uma catástrofe. Ou a minha geração e do Omar, que não é a sua, assim, quando a gente descobriu, eu me lembro quando a AIDS se implantou, eu trabalhava numa loja de joias, assim, eu via as pessoas morrendo rapidamente, né? E como tudo mudou, todas as relações mudaram, que hoje em dia essa juventude já chegou com tudo isso que a gente teve que se adaptar. E como a gente não rememora esses fatos e não constrói um dado pacto que aquela sociedade lembre do que aconteceu e como ela superou aquilo, né? E a gente fica com a referência do banco, que, né, tem um barco que passou por uma tempestade, que é basicamente a imagem que está sendo veiculada. Só uma coisinha antes. Eu acho que essa ideia de que eu acho que existe uma questão que a gente tem que se questionar aqui com relação ao Brasil em particular. Porque, por exemplo, o relato que nos chegou de Barcelona, que é um relato muito interessante, que é imediatamente o que as pessoas falaram. Elas falaram, bom, primeiro a coisa dos bombardeios da Guerra Civil, né, que eram bombardeios italianos que bombardearam Barcelona. Então, uma pessoa que tem mais ou menos a minha idade falava, não, eu me lembro que minha avó falava dos bombardeios da Guerra Civil. E a outra coisa que eles falaram também é que foi uma coisa que aconteceu muito, tanto na Itália como na Espanha, que as pessoas saírem nas varandas para cantar. Tá? Então, essa ideia de que as pessoas saíram para cantar e tal. E aí diz, na Guerra Civil também se cantava, mas era diferente. Ou seja, esse tipo de referencial, né, e que eu encontrei, gente, não é uma questão específica da Europa, porque esse referencial vai aparecer no Haiti e aparece em Moçambique também. Né? Ou seja, o que acontece aqui no contexto brasileiro, né, em que esses referenciais temporais eles ficam restritos a grupos específicos, ou seja, a Bia destacou a coisa da AIDS, que eu acho que é um referencial geracional, ou seja, porque é algo que pessoas de uma determinada geração todos lembram de como começou a epidemia, a questão das políticas de prevenção, a dúvida com relação às políticas de prevenção e as pessoas que desapareciam, que morriam, o estigma que pairava, que tudo isso a gente pode... E depois, uma outra coisa que apareceu e que demorou para aparecer, mas que também é grupos específicos, é a atuação dos militares com relação à epidemia de meningite no começo dos anos 70. Quer dizer, o mesmo ocultismo que os militares estão querendo fazer agora, eles têm tecnologia para isso. Né? Eles mobilizaram a mesma tecnologia que eles exerceram no começo dos anos 70, ou seja, não precisa ir para a gripe espanhola. Né? Eu era pequeno, e nós sabíamos que estava acontecendo alguma coisa e os dados não eram disponibilizados. E muitas pessoas morreram naquela altura porque os dados não foram disponibilizados. E, no entanto, isso não foi incorporado numa memória social, no sentido de você cobrar dos militares o mesmo tipo de comportamento desastroso que o atual ministro interino da Saúde está tomando. Né? Esse tipo de mobilização temporal é algo que eu coloco como questão, que é um problema para a gente pensar, né? Eu posso só... Porque, assim, eu fiz uma tese sobre censura no Departamento de História da Unicamp, e o único relato que existe sobre essa história da meningite é um livro de uma médica, a dissertação de uma médica do Hospital das Clínicas. Eu me lembro dessa experiência porque eu tinha um tio médico, a gente passava as férias numa cidade serrana, no Rio de Janeiro, eu me lembro literalmente dele chegar, botar eu e meu irmão no carro, descer, levar a gente no hospital,
tomar uma injeção, botar no carro, levar para casa de novo, e ninguém falou nada, nem porque você estava indo, nem porque você estava voltando, que injeção era aquela que você estava tomando. E era isso, era aquele Brasil grande, da propaganda de um Brasil grande, e um Brasil grande que não pode morrer de meningite, né? E se morreu enormemente sobre isso, deixou sequelas muito grandes, né? Agora, só para pontuar também essa discussão, eu acho que tem algo que essa fragilidade do nosso processo democrático, como impede o compartilhamento de memórias sociais no sentido coletivo, para que seja uma memória mais ampla e não memória de grupos atingidos. Então, o nosso processo democrático ele é frágil, ele é historicamente atravessado por propostas ditatoriais que impede uma disseminação e instituições que tenham como função o desmembramento de memórias coletivas e sociais que possa compartilhar de uma forma muito mais ampla. Então, é difícil para a gente, enquanto sociedade, nos remeter a memórias, né, como a questão da meningite, como a questão da epidemia do HIV, né, como num quadro geral, na história geral da nossa sociedade, porque a fragilidade democrática das instituições, né, e que atinge as instituições arquivistas, as instituições de pesquisas, impedem uma disseminação maior desse processo memorialístico, ou seja, desse processo de construção de memórias sociais compartilhadas. E ficam criando sempre nichos de pesquisa. O que nós temos são nichos de pesquisa que o pesquisador vai lá e descobre a memória daquele grupo específico ou daquele fato, né, que aconteceu em um determinado momento. Esse é um problema também que a gente tem nas instituições de memória no país, que a narrativa é sempre ressignificada para o apagamento daquela memória ou para trazer a memória que estava sendo subterraneamente escondida. Então, a gente tem um problema de apagamento de memória como política de Estado. Perfeito. É muito importante. Não, eu acho fascinante, que isso é uma coisa que você está falando que é fascinante, mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa que eu queria acrescentar, que e aí eu volto com contextos em que você tem uma fragilidade democrática ou uma ausência institucional tão ou mais brutal que o Brasil. E que, no entanto, você tem práticas de memória social que são fascinantes, que é o caso de Moçambique, que é onde eu venho trabalhando, ou o caso do Haiti, né, que são dois contextos onde você tem o tempo inteiro para você falar de si. Né, para dar um exemplo que eu sempre dou para os meus alunos aqui. Quando você vai conversar com um moçambicano, um jovem moçambicano de 20 anos, para ele falar de si, em algum momento ele vai falar do Samora Machel. Em algum momento ele vai falar do período revolucionário. Em algum momento. É muito difícil você conversar com um aluno de 18, 19 anos na Unicamp que, para falar de si, fale da ditadura militar. Ou que, para falar de si... Então, existe uma relação peculiar com o tempo, que Sim. talvez eu tenho uma certa... Quer dizer, eu acho que existe uma fragilidade institucional, mais do que fragilidade, eu acho que existe um ataque deliberado às instituições de memória, que eu acho que esse é um ponto fundamental. Nós temos um ataque deliberado, sistemático, que pode culminar em incêndios, que o Brasil é o único país do mundo que tem um incêndio por ano de um museu, e você acha que, bom, é um acidente. Quer dizer, você não é um delírio isso que a gente vive aqui. Então, eu acho que, por um lado, existe esse ataque deliberado, mas, por outro lado, existe uma certa forma com a qual os indivíduos se relacionam socialmente com marcações temporais, que não passa aí pela escola. A instituição de ensino em Moçambique é muito frágil. E, no entanto, de norte a sul do país, você vai ter essa insistência no marco temporal. Isso era no tempo colonial, ou isso era no tempo do Samora, ou é no tempo da Revolução, ou é no tempo da guerra, e isso é o tempo todo mobilizado, e nesse momento de pandemia está sendo mobilizado ali. Eu acho que talvez o que o nosso observatório pode contribuir, né, com um trabalho coletivo a gente, embora seja de maneira fragmentária, a gente procurar essas referências
nesses contextos exógenos, né? Quer dizer, você pensar como é que no Timor, quer dizer, a gente está lutando para que nos enviem. Eu agora vi a Luciana aparecendo aqui, a Luciana teve no Timor, então ver se nos envia algum relato sobre como é que a coisa está sendo vivida no Timor, porque isso possibilita a gente pensar os nossos próprios relatos, aqui no Brasil. Tá? Enfim, acho que talvez essa seja a proposta do nosso observatório. A gente está chegando perto do fim. Desculpa, é que a gente está chegando perto do fim, do horário limite que a gente tem. Eu interrompi, Omar, porque cortou para mim. Não interrompeu, não. Imagina. Eu que estava falando demais. Eu queria... Eu não sei se alguém quer dizer alguma coisa mais que seja curta, que caiba nesse tempo, ou posso ir encaminhando um pouco nossa conversa? Vou falar mais uma coisinha, só mais uma, desculpa. Só uma que eu queria falar com relação a algo que eu destaquei, que é essa ideia de você ter uma solução, que eu também não sei por quanto tempo, mas de alguns contextos, de você ter as pessoas se afastando daquilo que você imagina ser um aparato capaz de resistir à pandemia. Então, você tem a saída ao campo, né, no caso de Moçambique ou da Guiné, e lembrando só um relato que faz referência a populações indígenas no Brasil, como você tem alguns contextos em que as populações indígenas elas estão se afastando de qualquer tipo de contato, inclusive com médicos. Né? Então, nós temos uma colega que trabalha com os Zoiampi, e simplesmente o que aconteceu com os Zoiampi no Amapá? Eles foram embora, se embrenharam em lugares que ninguém pode chegar. Nós não sabemos como é que está sendo a pandemia nesses contextos onde ninguém pode chegar, mas é a saída, né, para longe desse universo urbano, a ida para longe de um conjunto de elementos os quais nós vimos associando a própria possibilidade da pandemia. Né? Então, acho que isso é algo que deve ser destacado. Também não sei o que vai acontecer. E é super interessante porque no começo da pandemia a pandemia foi vista quase como um reforço do Estado, né? Exato. Com um contexto de reforço, e a gente, é isso, né? Vem vendo movimentos mais contraditórios, bem mais. Eu queria, antes da gente terminar, ler alguns comentários, porque eu acho que não são exatamente perguntas, então, mas eu acho legal registrar. A Creuza Gravina falou muitos bons todos os projetos, parabéns. Também tem um nesse sentido, e futuramente trarei em contato. Maria de la Paloma Torres Suzana disse como participar dessa pesquisa. Enfim, a gente acho que pode colocar aqui não sei onde, no YouTube, eu posso colocar depois os links dos três sites, mas a gente já falou um pouco na live. Qualquer coisa vocês voltam ao vídeo que vão ver. Ela também, fiquei em casa 4 meses, estou cadeirante, sentindo muito falta da família, moro sozinha, nada será normal. Carlos Abraão, perfeito, vai passar para quem? Henrique Queiroz, aconteceu comigo exatamente esse caso mencionado pela Beatriz, fiz o processo aos 34 anos para entrar no curso de Ciências Sociais da UF, e como o curso não começou, sigo no esforço de não desanimar, não desanime. Luciana Reimann, muito boa a lembrança da expertise de ocultamento dos dados sanitários por parte dos militares. Queria agradecer a todo mundo que assistiu esse debate. Eu amei esse debate, foi muito bom ter vocês aqui nessa conversa super interessante. Eu queria, quando a gente finalizasse, Arthur, passar o vídeo voo, né, ao final. No final a gente tem um vídeo, porque foi mandado por mais uma pessoa que produziu relatos lá no grupo, e eu acho que traz muito essa ideia do confinamento, que a gente... Também foi uma das metáforas, né, usadas para esse período, de estamos confinados. Acho que dialoga bastante com experiências que a gente foi descrevendo aqui. Então, queria agradecer ao Rogério, meu parceiro de pesquisa. Beatriz, uma honra tê-la aqui. Orientador, obrigado. E é isso, gente. Eu que agradeço. Obrigado. Queria agradecer muito o contato. Muito obrigada, foi joia. Muito bom. Então, muito legal, bom. Ótimo. Vamos tentar ver vídeo, por favor.
manter essa ideia da gente fazer uma coisa Perfeito. coletiva. Eu acho que nós estamos aqui, o CM tem a gente tem uma microestrutura que a gente toca para frente e a gente está querendo estabelecer colaboração, parceria e enfim. Omar, seria um prazer voltar para casa do CM, ficaria muito feliz. Nossa, seria fantástico, viu? Bia, vamos lá, vamos mandar bala. Vamos sim. Tchau, gente. Acaba esse confinamento aí e vamos fazer uma reunião na Unicamp. Olha, obrigado, Paulo. Tchau, gente. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau.